Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho. E deixar muitos comentários, porque hoje, Bebel... Hoje temos uma mulher poderosíssima aqui com a gente, uma força aí motriz nessa parte de inteligência artificial, né? Avanços tecnológicos, muita coisa bacana, né, Sheila? Muito, eu tô até aqui preocupada, que ela é tão power e assim, extremamente de tech, que a gente adora e tem um sobrenome polonês, que obviamente já tô treinando aqui na mente. Vocês perdoem, né? A gente pode errar de vez em quando. Bem-vinda ao PowerCast, Ione Skunix. Não, Skunik. Bem-vinda, Ione. Não, preciso falar, Skunik. Que sobrenome lindo. Obrigada. Tem que pelo menos demorar um dia pra aprender com ela, né? Porque se a gente ensina, aprende, em casa ainda pode aprender errado, né, Bebel? É verdade. É verdade. Olha, a colinha é Skurnik. Skurnik. Então, gente, esse Skur é S-Z... K. Pra vocês terem ideia, tá, gente? Por isso que não é tão fácil. Não é tão fácil. Até o final a gente já tá decorado e a gente fala pra editar pra colocar no começo. Exatamente. Não, mas a gente vai começar um papo muito bom. Antes de começar o papo, a gente já queria te dar um presente pra já começar essa conversa bem power. A gente queria que você conhecesse a Super Coffee. E já fosse saboreando durante o nosso episódio. Gente, super obrigada. Eu queria muito provar isso, porque eu vejo todo mundo tomando, todo mundo falando, todo mundo amando. E lá na Califórnia, eu não tenho, eu não vejo, eu não sei o que acontece, eu não vou atrás. Então, assim, tô super feliz por esse presente. Eu tô super ansiosa. Imagina. Super Espero que você Coffee, goste. temos que ir pra Califórnia. Exato, pra quem não sabe, né, a Iona mora lá fora, ela tá tendo esse privilégio de ter um tempinho na agenda pra conversar com a gente. E já levar a Super Coffee lá, então, pra todo mundo, mostrar pras amigas. Delícia, Ele é maravilhoso. Esse aqui toma geladinho e tem o Super Coffee que você faz o preparo pra malhar. Aliás, não precisa nem malhar pra tomar Super Coffee, né? Pra você começar seu dia muito bem. E dá pra tomar até 2 doses por dia, né, Bebel? Exatamente, é uma dose extra de energia. E você que tá em casa, confira aí no QR Code, acesse. Tem vários sabores deliciosos. A gente te presenteou com 2. Espero que você goste. Obrigada. E esse aqui é o pronto pra beber. Esse é o pronto pra beber. Ele é novidade. Esse é da dose. Esse é da dose. Esse você prepara em casa. E esse você deixa na sua geladeira pra tomar geladinho ele. Adorei. Ele é muito gostoso. Muito obrigada. Obrigada. Então vamos lá começar, né, Bebel? Vamos lá, a gente quer saber como é que você começou a empreender. Porque hoje aqui a gente traz no canal, né, grandes cases pra gente poder inspirar quem tá escutando a gente. Então nada mais legal do que a gente saber o que fez você começar um negócio. Pra às vezes poder dar essa força pra quem tá escutando a gente também. Bom, eu acho que tem 2 maneiras de começar a empreender. Uma, você empreender dentro de um lugar. Então, muitas vezes, muitas pessoas que querem empreender, na verdade, já estão empreendendo. Tem um pouco isso também. Você fazer uma coisa nova, você solucionar um problema com um outro olhar, já é empreender. Só que empreender full envolve você criar um modelo de negócio, você criar um time, você botar um produto na rua. Ele tem um degrau de complexidade um pouco maior. Eu acho que eu já vim empreendendo ao longo dos anos, sem saber que eu estava empreendendo. Por isso que eu acho muito legal que tem muita gente que já deve estar empreendendo sem nomear dessa maneira. Mas empreender totalmente, né, com a criação da minha empresa Education Journey, veio muito por uma pausa que a pandemia me deu. Eu já morava no Vale há 8 anos, quando veio a pandemia. E a pandemia fez a gente se acalmar, né? Eu acho que eu ficava... A imagem que eu tenho é que nesses 8 anos eu tava naquela roda do ratinho, correndo. Ainda mais morando lá no Vale, num lugar com muito estímulo intelectual, acadêmico, até mesmo de investimento. Muitas coisas acontecendo o tempo todo. E muita competição de entrega, né? Porque tem muita novidade acontecendo o tempo todo. E lá, eu acho que o americano, ele funciona mais organizado por trimestres, né? Que são os quarters. Então, tem todo um mindset de você fechar o seu trimestre e ver se você bateu suas metas, bateu seu gol, se você tá indo bem. Então, ao longo de 8 anos, eu tava sempre correndo para entregar ali o que eu tava me propondo a fazer. Com a pandemia, eu consegui parar um pouco. E eu comecei a pensar... Eu levei a sério o perigo da pandemia. Então, eu me lembro que eu fiquei tão assustada com tudo que estava acontecendo, que eu pensei, se eu morresse amanhã, o que eu gostaria de fazer que eu não fiz ainda? E o que me tiraria... O que eu gostaria de fazer que eu tenho...
até hoje medo de fazer. Ou que eu não me permiti pensar. E eu comecei a pensar essas questões bem internas e difíceis. E são difíceis de fazer e muito mais difíceis de responder às perguntas. E eu acho que com 2 filhos, já tendo me estabelecido lá no Vale, tendo atingido um lugar que eu estava confortável, eu tive coragem de me fazer essas perguntas. E demorei 3 meses para responder todas elas, porque uma levou a outra e levou a outra. E eu comecei a pensar o que eu verdadeiramente me importo com, que eu acho que é para responder a sua pergunta de como que eu comecei a empreender. A primeira pergunta, eu acho mais importante é: qual é o problema que te tira o sono e que você quer resolver? Porque empreender é muito difícil. Tem muitos desafios. Os produtos mudam, o mercado muda. Ao longo da trajetória de empreender, vocês tiveram grandes empreendedores aqui. Tudo muda. Só que o problema que você vai resolver, ele tem que continuar sendo o seu norte. E o que me importa muito na vida é ajudar as pessoas. E aí eu comecei a moldar esse propósito, né? Ajudar as pessoas como? De que maneira? Aonde? E aí eu comecei a entender que na minha trajetória de olhar a educação e tecnologia, que foi o mestrado que eu fui fazer lá, de tecnologia aplicada para a educação, vendo todas as tecnologias avançando no Vale, como é que eu poderia fazer isso para que cada um conseguisse avançar na sua carreira? Porque antes do Vale, eu trabalhei em governo, eu atendia no consultório clássico de terapia. Então eu vim do nível individual de terapia, ajudando as pessoas a serem mais felizes ali no one-to-one. Depois em governo, no lugar super poderoso que é a máquina de governo. E depois no Vale, já olhando para a tecnologia com alcance de uma escala global. E eu entendo que através do adulto a gente consegue fazer um impacto muito maior, porque ele é dono da própria vida. Apesar de não achar que é dono da própria vida, é dono da própria vida muito mais do que quando você está na escola ou quando você está na universidade. E aí eu comecei a desenvolver essa tese de tecnologia aplicada à carreira e comecei a olhar o futuro do trabalho. E aí o resto é história. Eu tô nisso há 3 anos, tentando aqui impactar a vida das pessoas com as ferramentas que hoje a tecnologia consegue entregar, e tem tudo a ver com inteligência artificial. Que eu acho que a inteligência artificial é o grande motor transformador que as pessoas vão poder aproveitar para terem a sua vida aonde que elas querem levar. E aí eu comecei a empreender me dando licença a isso, tomando risco. Nossa. Eu acho que outro conceito super importante de empreender é tomar risco. Não tem como você empreender sem você saber que o tempo todo tá ali arriscando, dá errado, né? Enfim, um passo de cada vez. Eu adoro que vai ter várias coisas, várias curiosidades. Aliás, tecnologia, os powers adoram, né? Tudo que passa aqui de avatar, de NFT, de tecnologia, todo mundo gosta. Você vai falando, eu vim pensando assim, nesses 3 anos dessa mudança, eu acho que muita gente fez essa pausa e usou a favor. Essa parte de educação, principalmente na parte de psicologia, vou fazer 2 perguntas. Você também sentia que você, como mãe, na parte de comportamento, viu que você mudou dentro de casa e colocou um pouco em prática do que poderia te fazer de mudança dentro da tecnologia que você estava começando? E segundo, a gente sabe, estava agora há pouco em Miami, na Art Basel, fazendo cobertura, e também passou com o Power em Nova York. Eu morei em Nova York, eu vi que teve uma grande mudança de comportamento das pessoas pós-pandemia. Até elas mudarem por qualidade de vida e tudo mais. Achei que a Flórida estava mais hypada, como diria. Muita gente de tecnologia foi para lá. Sim. Qual o seu ponto de vista em relação à sua área, como mãe, né? A gente já sabe que maternidade envolve muitas coisas, você como psicóloga também, colocando essa parte, e também seu ponto de vista na escolha das pessoas saírem muito da Califórnia também, e ir para a Flórida trabalhar com tecnologia, já que não era uma cidade, um estado tão que tinha tanto isso aguçado antigamente.
Tá, vou começar então pela segunda, né? O êxodo de pessoas, de talentos da Califórnia para outros lugares. A Califórnia, ela é um lugar limitado geograficamente. Então, assim, ainda mais o Vale. A Califórnia, ela é dividida em dois, né? Sul e Norte. Northern California e Southern California. Então, o Vale do Silício é onde eu moro. É a parte de São Francisco para baixo, onde é a faculdade de Stanford, que é bem no meio do vale. A pontinha ali em São José e vai até Berkeley, do outro lado da ponte, onde tem a faculdade. Então, ali é uma concentração de muitas pessoas que vão em busca das faculdades que estão ali. Eu acho que o Vale do Silício, ele se tornou o Vale do Silício porque a faculdade de Stanford está no meio dele. Isso começa lá na Guerra Fria, que teve muito investimento do governo dos Estados Unidos para o desenvolvimento de tecnologia na Guerra Fria, né, e que era uma questão nacional ali de desenvolvimento realmente de mecanismos para poder colocar o capitalismo à frente do socialismo, etc. Então, esse é a raiz do valor do Vale. Então, as pessoas vão para lá e acabam ficando, porque as startups e as empresas, né, o Google nasceu ali, por exemplo, tem muita opção, muita oferta para reter os talentos. Só que passaram-se 40 anos já há muito tempo, né? Já passaram quase, enfim, 60 anos e tá muito cheio. Então, eu acho ótimo terem outros polos de tecnologia. Eu acho ótimo que não fique concentrado ali. Porque não tem aonde morar no Vale. É um problema real aquilo ali. Não tem nem onde construir, porque é uma tripa. Tem o Pacífico e a Bahia, a Bay Area, né? Que é por isso que tem a Golden Gate, tem uma ponte. Então, tem uma limitação real ali de onde morar. Eu acho maravilhoso que Austin, no Texas, seja um destino. Miami, outro, porque também teve um grande investimento do prefeito, e eu acho sensacional isso. Tem relação de imposto, etc. Eu acho ótimo, são os estados mais republicanos, né, que são muito pró-businesses e que tem mais terra para desenvolver o housing das pessoas. As pessoas têm família, tem que ter escola, hospital, tem lazer, parque, etc, etc. Então, a minha opinião é que existam vários polos de tecnologia. Quanto mais a gente poder ter work-life balance, né, e você ter onde você morar, melhor. Eu acho que as pessoas já estão saindo da Flórida de novo, para tocar no seu ponto sobre Nova York. Eu também vou bastante para Nova York e vejo que as pessoas que foram para a Flórida, muitas delas não conseguiram se adaptar e já estão voltando, o que eu acho normal também, porque a Flórida tem particularidades, principalmente em relação ao tempo. É muito úmido, é muito quente, né? Já está também bastante cheio, Miami, de certa forma, então... apesar de ter muito investimento do governo, né, de incentivo fiscal, Miami também já está cheio. O trânsito lá é uma loucura, a escola lá também é muito difícil, as escolas públicas não são boas, as escolas privadas estão muito lotadas, por exemplo. E eu acho que quanto mais, se tiver um quarto polo, ótimo, porque hoje é Califórnia, Austin, Nova York e Miami. Se tiver um quinto polo... Seria fantástico. Ótimo, né? Quanto mais, melhor. E eu acho que as pessoas conseguem se mudar muito facilmente nos Estados Unidos, porque, primeiro, faz parte da cultura você sair com 18 anos e ir para uma universidade. Então, você troca de trabalho independente do estado que o trabalho tá. Então, tem uma mobilidade na sociedade americana há muito tempo enraizada. Você aluga aqueles caminhões de mudança que a gente vê no filme, bota tudo encaixotado, chama os amigos. Então, eu acho que isso é muito saudável para as empresas conseguirem atrair os melhores talentos, independente de onde eles estiverem. Então, esse êxodo que teve, ele também continua acontecendo, apesar de ser menos noticiado hoje em dia. Mas o Vale do Silício nunca vai deixar de ser tal por conta das faculdades que tem lá. Tem Stanford e Berkeley, mas tem outras também tão boas quanto, não sei se é um pouco exagero, mas muito boas e que também tem bastante motivo de continuar atraindo talentos para lá. Sobre a minha casa, eu acho que eu sou do estilo Steve Jobs. Tecnologia da porta para fora, viu?
Eu acho que nada melhor do que papel e caneta para desenhar, para pintar e jardinagem, essas coisas. Mas meus meninos hoje já são grandes e eles estão na high school, no ensino médio, então eles usam muita tecnologia no dia a dia deles e não tem mais isso. Mas quanto tempo eu pude, eu adiei, e eu falo isso para todo mundo. Comprem essa briga com os filhos, não façam TikTok, sei lá o quê, e não faz o telefone ser babá eletrônica, né, babá remota, porque já tem muitas pesquisas mostrando o impacto negativo de device, né, de telas, né, nas crianças por diversos motivos. Um deles é o desequilíbrio de dopamina e serotonina no cérebro. Então, eu acho que assim, corta a criatividade, corta a imaginação, obviamente corta a leitura. É verdade. Né? E é uma falsa paz, porque aquela paz, ela deixa de ser paz quando as crianças viram adolescentes. E tem uma pressão social muito grande por ser naquele padrão, daquele grupo que aquela criança quer participar. Não vou nem dizer que é magra ou bonita, porque dependendo do grupo que a criança quer participar, são aquelas regras sociais que ela precisa. E aí é muito difícil tirar aquilo ali. Então eu tentei adiar o máximo possível. Hoje em dia, meus meninos já fazem o que quiserem, não me ouvem, não me respeitam, não estão nem aí mais pra mim. Então... Acho que todas as mães estão acostumadas com isso. Mãe sempre fala isso, é só pra pegar mais atenção. Mas depois a gente não volta, quero ser hipócrita pra dizer que a minha casa é tudo lindo, maravilhoso, porque não é. Quem trabalha comigo sabe das histórias, mas assim, Mas você segurou, né? Eu também acho que quanto mais consegue segurar, eu acho que é melhor, porque essa coisa da criatividade e da leitura é muito forte, né? A parte social, a pessoa, ela acha que isso é suficiente pra vida dela, né? Tipo, tô aqui. Exatamente. E eu acho que uma das coisas mais importantes é a leitura. É a leitura, porque a leitura dá o critical thinking, o pensamento crítico, né? Quando a gente fica no telefone, a gente aceita tudo que o telefone tá dando. Então, as crianças, ou até mesmo a gente, né? A gente chupa aquilo ali como se fosse uma verdade. Por isso, o grande debate e avanço das fake news. Porque as pessoas leem e não se questionam se aquilo ali é verdade ou não é verdade. E lá na Califórnia, assim, tem muito empenho em ensinar a identificar fake news. E que é super difícil. Super difícil. Tem sites que checam, né? Até quando tá em época de eleição, nos debates, quando os candidatos falam, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, depois no dia seguinte ou na outra hora sai o que é fake news, o fact-checked, né? E olha como é difícil nós adultos sabermos o que é fake e o que não é. Imagina. Não, a gente nem foi muito longe, né? A foto da Kate, né? Que acabou de sair agora. Teve que falar, gente. Exatamente. Aliás, tipo assim. cadê a Kate? Exatamente. Deixem a Kate em paz, né? Deixa Tipo, a Kate em paz. Deixa a Kate em Exato. paz, maravilhosa. Então, assim, eu acho que essa luta aí de balanço, equilíbrio entre tecnologia e a sua casa e a sua vida e os seus filhos, ela ainda vai ter muitos capítulos. E se eu puder indicar aqui o Scott Galloway, que é um professor da NYU, que é super vocal nas redes sociais. Para quem quiser acompanhar e ver tudo que ele fala, tudo que ele promove, ele é sensacional. E ele fala muito das pesquisas que mostram o quanto que nós todas estamos sendo manipulados. Estou falando de criança agora. Todos nós estamos sendo manipulados, né? A mídia de televisão nem se fala, né? Nem se fala, assim. Não tem um canal de televisão que preste, nem aqui, nem lá. Então, a gente tem que buscar mesmo a nossa fonte de informação através de reports eu gosto muito de LinkedIn. LinkedIn eu acho que é um bom lugar, mas para as crianças... Você imagina quanto a gente já foi manipulado pela imprensa, né? Sempre, desde sempre. A vida toda. Eu quero entrar um pouquinho na parte de inteligência artificial. No seu negócio, o que ele ajuda dentro do seu negócio, assim? Porque, por exemplo, sei lá, a gente fica pensando, tem várias coisas que são muito boas, até pra questão de educação, pra você poder buscar trabalhos criativos, enfim, é um mundo, né? Só que, será que a gente precisa ter um momento de ter uma regulamentação disso ou não? A sociedade está caminhando pra uma questão de aceitar que isso existe e a gente não tem que buscar, tipo, aprendi isso aqui, fiz esse texto sobre isso, mas você mesmo fez ou foi um chat GPT da vida, né? Então eu queria saber
aonde que entra a inteligência no seu negócio e o que você pensa sobre esse futuro mesmo? Eu tô super animada com a inteligência artificial, tô super encantada. Eu acho que é uma mudança de plataforma, para ser mais clara, é uma mudança de paradigma tão importante e tão fundamental quanto a chegada da internet. Vai mudar as nossas vidas de uma maneira que hoje a gente não consegue nem entender, imaginar, vislumbrar. E vai mudar porque ela vai mudar para melhor em todas as verticais de mercado e em todos os níveis da sociedade também. Assim como foi com a internet. Ninguém vai ficar de fora. Vai demorar um pouco mais, um pouco menos. Países vão conseguir adotar um pouco mais rápido ou menos, né, nos seus processos. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu falo bastante, assim. Não é uma moda. Veio para ficar. E vai melhorar as nossas vidas. A regulamentação vai chegar. Eu acho que a gente tem razão de ficar aflita, mas vai demorar um pouquinho. Acho que o governo também demora um pouco, tem o próprio timing de absorver tecnologia, tem sempre um delta aí entre novas tecnologias e a regulamentação. Então isso vai acontecer em algum momento. Espero que seja de uma maneira correta, bem estudada, bem pensada, mas a tecnologia ninguém vai parar. Nada vai... A gente pode ter medo à vontade, podemos bloquear à vontade, a tecnologia vai continuar vindo. Por quê? Tem muitos pesquisadores desenvolvendo ela. Pós-doutorados, né? Pesquisadores de ciência computacional, de ciência de dados, de interface com o usuário, né? Então, assim, não é só... Eu penso muito de Stanford, né? Eu tô lá quase toda semana e vejo talks dessas pessoas que são realmente nerds, realmente acadêmicos, realmente estudiosos, que são pagos para ficar estudando e desenvolvendo. Estudando, nesse caso, é desenvolver novas tecnologias. Mas não só lá, como também dentro das Big Techs, né? Então, a Microsoft está liderando essa revolução com o OpenAI. Eles têm 51% do OpenAI, etc. E a Google está logo correndo atrás, super também investindo bastante. Não vai demorar 2 tempos para a Amazon também lançar a sua própria plataforma de inteligência artificial e por aí vai. Então vai ter uma competição saudável, o que vai ajudar nesse timing que vai demorar um pouco da regulamentação, porque a regulamentação ela vem para coibir monopólios, que aliás é uma coisa que ainda estão tentando fazer nos Estados Unidos, com todo o monopólio do Facebook, Meta, né, etc., que a Europa, inclusive, está mais na frente em regulamentação, mas a tecnologia continua avançando. Enquanto está tendo toda essa competição entre as Big Techs e esses pensamentos de como regulamentar, em Stanford, dentro da Microsoft, continua avançando os LLMs, né, que são os Large Language Models, que é uma das maneiras de você alimentar a inteligência artificial através da linguagem natural. Por isso que o ChatGPT fez tanto sucesso. Porque o ChatGPT consegue identificar o que você coloca ali na linguagem natural e te dar uma resposta usando a inteligência artificial por trás. Ele é como se fosse o novo Google, né? Se a gente for avaliar. Quando a gente começou a fazer as pesquisas lá, ele também meio que conversava e entendia no seu jeito de jogar lá o que era. Eu acho que o chat é um avanço muito maior, mas vem na mesma linha. Como se fosse um Google com esteroides. Exato. Você antes tinha que aprender a falar com o Google, agora você pode botar ali de alguma maneira que vai te devolver alguma coisa. E quanto mais avançado for, mais avançado vai conseguir entender a sua linguagem natural. E a inteligência artificial, ela consegue unir diversos dados e diversas fontes para conseguir te entregar aquela resposta, diferente do Google, que te dá um index. E você vai entrando em cada link e você vai conseguindo achar. A maior diferença é que a inteligência artificial, ela faz esse trabalho por você e ela junta ali. Ela é como se fosse um gateway, né? Ela chupa informações de diversos lugares e te entrega o que você perguntou. E quanto mais você usa, mais inteligente ela fica. E por isso, ela não vai parar.
porque as pessoas continuam usando e ela continua alimentando. Que tem também o componente de machine learning, que é quando a própria máquina aprende quanto mais você usa ela. E isso é muito bom. A gente não precisa ter medo, porque isso vai facilitar todas as nossas tarefas braçais e operacionais. E a gente vai poder fazer as mesmas coisas mais rápido e com mais assertividade. E que vai dar tempo para a gente fazer outras coisas, tanto criativas ou coisas de lazer. Se você faz o seu trabalho mais rápido e melhor, você usa o seu tempo para fazer uma outra coisa, que pode ser para o seu trabalho ou não. Então eu vejo muita gente com medo e com crítica. Mas quer dizer então que a gente vai trabalhar mais? Não necessariamente. Se você conseguir entregar o seu trabalho mais rápido, melhor, com mais qualidade e com mais eficácia, você vai poder usar o seu tempo para outra coisa, qualquer que seja essa outra coisa. E que às vezes as pessoas, quando elas entendem que a tecnologia está avançando, elas entendem assim, sei lá, vem um robô e ele vai ser diferente, mas não pensa. Vamos dar um exemplo na parte da medicina, o quanto avançou até as cirurgias que são por vídeos ou robôs, etc, e que são muito mais assertivos do que antes. Então eu acho que assim, a tecnologia ela vem como um coringa, né, na vida das pessoas, porque ela atinge desde a pessoa que precisa vender no varejo até uma pessoa que vai ocupa hoje a medicina não como de forma que ela precisava ir ao médico porque ela estava com problema, mas como uma prevenção. Então eu acho que se as pessoas entendessem um pouco isso, né, que não iam se assustar tanto. Eu acho que isso eu acho muito legal, essa parte de não iam se assustar tanto. Eu acho que uma das maiores barreiras é o medo do desconhecido, né? E a gente causa preconcepções e hipóteses e assumptions na nossa cabeça que vem de um outro lugar, vem de um medo que é um medo do desconhecido. E aí, assim, eu me lembro muito do meu começo de carreira que, né, na psicologia, que é entender a mente humana. Então tem uma série de coisas que diante do desconhecido a gente acaba se fechando e querendo enfiar a cabeça na areia, na terra, como se isso fosse mudar alguma coisa. O mundo vai continuar existindo. A tecnologia vai continuar avançando. Então eu acho que quanto menos medo, menos resistência a gente tiver, mais a gente vai conseguir abrir o ouvido e aprender o que está sendo feito. Independente da gente querer parar o que está sendo feito, porque não vai parar. Então é tão lógico isso. Vamos entender como que essa tecnologia vai poder ajudar no seu quadrado e na sua instituição e na sua vida e na sua família. Porque também eu acho uma coisa super legal que a inteligência artificial vai fazer e já está fazendo, que ela dá ferramentas para qualquer situação da sua vida, não só para trabalho. Então, se você vai fazer o podcast fora do seu habitat natural, ela também pode te ajudar. Você pode colocar ali... E eu sei porque o Sam Altman, ele fez um lançamento do último update do ChatGPT usando o exemplo de usar o ChatGPT para coordenar uma viagem. E era assim, o que eu achei uma sacada dele é tirar um pouco essa caixinha que colocaram o ChatGPT só para trabalho. Não é. É pra qualquer coisa da sua vida. Inclusive, se você for... Eu fiz mapa astral, lembra? Uhum. Ah, é? Que legal, tá vendo? A Bel logo abriu, ela falou, fazendo uma mapa astral, fez uma mapa astral. Que máximo! Mas a gente usou pra várias coisas. Me deu uma receita, faz não sei o quê. É legal. Você pode fazer, eu acho que o exemplo que ele usou foi que tava indo pra uma viagem em Paris e aí colocou ali, me deu um roteiro de 4 dias num hotel. Quer dizer, ensinando realmente coisas muito básicas. E aí eu acho que as pessoas vão conseguir ter uma ajuda. E onde eu acho que a inteligência artificial está indo é para ser uma assistente pessoal de qualquer coisa, para qualquer pessoa. Uma bússola, né? Que tá lá. Que é muito o que eu tô olhando na minha empresa. Eu acho que se eu conseguir fazer uma camada de produto onde a gente consiga analisar todos os dados da jornada do colaborador, porque hoje eu atuo em pessoas, people dentro da empresa, mas eu atuo numa caixinha de trilha personalizada. E eu tô vendo a onda de inteligência artificial vindo com toda essa força. Eu tô olhando para isso. Como é que eu consigo colocar mais inteligência artificial
na jornada do colaborador das empresas, para que o tomador de decisão, ou o head de people, ou qualquer que seja o chapéu ali do RH, ou o CEO, ou o CFO que esteja olhando para onde ele vai colocar ali o budget allocation dele, se eu conseguir entregar com mais clareza todos os dados sobre os colaboradores, eu acho que eu vou estar causando um impacto com muito mais escala. Sim. E com muito mais poder de eficácia do que hoje a gente navegar como tanto o colaborador quanto o RH sem ter dados. E o mais legal da inteligência artificial, né, generativa e dos LLMs, do Large Language Models, é você conseguir computar dados de diferentes lugares num lugar só. Que é o tal do Big Data, por exemplo, né? Por exemplo. E eu acho que isso aí é muito mais poderoso, porque uma das maiores dores da jornada do colaborador é que a cada passo dele na empresa, os dados se perdem. Então, se ele está, por exemplo, há 12 anos... Eu estava conversando com uma amiga minha que está há 12 anos no LinkedIn, super high lá dentro. Tudo que ela já fez, todos os skills, né, as competências e habilidades dela, toda a jornada dela desses 12 anos não estão mapeadas. Não tem nenhum lugar que tenha essa fotografia dela. Então, se amanhã ou depois tem uma possibilidade de uma vaga X, como é que o tomador de decisão vai saber quem é que merece essa promoção e quem é que, infelizmente, vai ter que ficar fora desse bonde? Até porque a gente acabou de viver uma grande leva de layoff, né? De pessoas que saíram. Como é que será que foi feita as decisões de quem vai e quem fica? Será que teve politicagem? Será que teve ali alguma coisa muito não transparente? Não no mau sentido. No sentido de que não tem dados suficientes para você tomar a decisão baseado na performance de cada um. Não só na performance, mas também quem tem família, quem não tem, quem mora perto, quem mora longe, quem já teve uma predisposição, quem levantou a mão para ir para uma outra área. Então tem uma série de dados que hoje a gente não tem acesso porque não tem uma tecnologia para tal, que unifica. Quando ela tiver, ela ajuda todo mundo, né? Ela ajuda todo mundo. É que nem eles estavam falando que fizeram uma listagem de pessoas para serem demitidas, daí passaram pro gestor da área, né? Ó, essas 3 pessoas aqui precisam sair. Ele olhou e falou, não, essas 3 pessoas não podem sair. Falaram, não, mas eles foram os que menos entregaram o resultado. Ele falou, pode até ser, mas são eles que seguram o time unido psicologicamente. Ele falou, e aí? Não vale tirar eles e o time não render, porque os outros entregaram mais resultado porque eles estavam com esse apoio. Foi uma visão que o cara teve, mas ele poderia não ter tido essa Imagina visão. Se ele não tivesse. Ter cortado os 3 e aí o que ia acontecer, né? A gente nunca tem essa visão do todo, né? Muito legal isso. Exatamente. Realmente. E eu acho que tem uma oportunidade com a inteligência artificial ainda nesse assunto, que é você, por exemplo, conseguir pegar as nuances dos meios de comunicação dentro da empresa. Então imagina se você conseguisse ter uma ferramenta que te desse esse mapa, até mesmo do tempo de resposta num Slack, no e-mail, no WhatsApp, no que quer que seja a ferramenta que a empresa usa. Então tem uma série de coisas que a gente está pensando que é o cruzamento de dados, que hoje não existe. Hoje você não consegue fazer. Você consegue fazer colocar ali enfim, Feeds, Cultural Rocks, Pulse, uma série de ferramentas para ter a temperatura, que até chama mapa de calor da empresa. Você faz as análises de performance, você faz a própria autoanálise, feedback 360, tem um monte de coisa, mas isso é muito pausado, pontuado. E aí ninguém tem saco para fazer. Quando faz, é um saco. Ai, meu gestor quer que eu faça isso. Ai, tá lá o RH me enchendo o saco de novo pra eu fazer isso. Se tivesse uma ferramenta por trás, né, de inteligência artificial, chupando todas as comunicações e conseguisse entregar para o gestor esse dashboard ao vivo do que está acontecendo na empresa, a qualquer momento que você precise parar para refletir se o seu time tá bom e não forçar o time a ficar fazendo assessment naquele dia tal, porque tem que entregar, você ia conseguir ter muito mais eficácia e você ia conseguir ver nas nuances o que está acontecendo na sua empresa. E não uma pausa forçada, onde você não consegue saber se aquela ferramenta está sendo realmente fidedigna do que está acontecendo. Porque
você tá contando com a honestidade tanto do liderado quanto do líder para fazer aquele assessment que é forçado. Concordo. Sabe? Ao invés de você pegar aquilo ali no contínuo, né? E eu acho que também a inteligência artificial, ela vai mostrar muito o potencial do futuro do trabalho. Que eu acho que é uma coisa que vai ficar cada vez mais importante para quem estiver pensando em se manter competitivo. Então, você pega grandes empresas, digamos, vou nem falar grandes empresas, por exemplo, Ambev, Vale, Gerdau. Você acha que um jovem hoje prefere trabalhar na Ambev, na Gerdau, no Vale, ou prefere trabalhar numa empresa Big Tech, numa startup que está começando, né? Outras opções que não uma carreira tradicional? Eu tenho 2 pontos de vista, porque meu marido fez Babson, minha cunhada faz o NIU Medicina, eu morei nos Estados Unidos, eu tenho uma cabeça que tenho amigas que trabalham na Ambev, mas também tenho amigos que vão pra parte de startup, e ainda mais a gente, né, que respira empreendedorismo. Eu acho que tem pessoas que gostam de trabalhar com empresas mais tradicionais, mas hoje eu acho que o jovem, ele tem um time da carreira dele que ele consegue se arriscar. Ele sai e ele pode se arriscar, porque até ele não pensar que ele tá 25, 26 anos, ele tem saindo da faculdade 21, 22, que ele pode errar, ele pode tentar. Então, muitas vezes, quando ele começa, às vezes eu acho que ele tenta numa carreira que tem mais match com ele, e depois ele vai se desenvolvendo. Como antigamente as pessoas, tem que ser advogado, tem que ser médico, tem que ser... Eu acho que hoje, aqui no Brasil, porque eu sei que os Estados Unidos é muito à frente, tem muita informação, tem muito tudo. O meu ponto de vista aqui no Brasil, as pessoas são mais cautelosas, né? Às vezes vem de empresa já familiar, ou de carreiras familiares, ou até mesmo o novo aprendiz, o jovem que está entrando numa universidade. Ele tem o tempo de errar dele, mas ele sempre vai para uma linha de continuidade familiar. É muito difícil ele ir para uma coisa totalmente diferente da família dele. Mas eu acho que ele se permite a tentar novidades, porque às vezes ele nem entende direito. Eu acho que a tecnologia no Brasil não tem essa visão como nos Estados Unidos. A gente tá lá, a gente respira isso. E aqui não. Aqui eu não vejo que a gente vê isso o tempo inteiro, entendeu? Meu ponto de vista. Aqui. Não, faz sentido. Eu também acho. Porque é isso, o negócio dos carros, quando lançou lá o carro que dirigia sozinho aqui, a gente ficava assim, meu Deus, que máximo. Pra eles era tipo... Exato. Mal. Não, eu e o Abel, quando a gente viu a primeira vez... chegaram aqui ainda, que a gente fica, meu Deus, que incrível. Pra dizer, tipo, normal. Exato. Eu acho que é isso também, a gente tem que chegar lá. Mas eu acho que é muito que nem você falou da internet. Que você falou, quando começou, também tinha gente que tinha medo. E eu acho que a nova geração já vai vir com a questão da inteligência artificial já intrínseca. Tipo, já faz parte, né, da vida dela, do aprendizado dela. E a gente que vai ter que se... moldar, a aceitar. Eu lembro que quando veio o Facebook, a gente já tava no Instagram. Aí, sei lá, vem a galera, tipo, meu pai, a galera entra no Facebook. Quando, tipo, a gente já tinha... As gerações, eu acho que vai mudando. Só que a gente, assim, falando do nosso entrevistado de Avatar, ele falou, tô dormindo aqui, já tá uma coisa muito rápida, acelerada. Então, assim, eu acho que às vezes a gente não tem ideia o que vocês enxergam lá, porque é uma coisa muito rápida. E como se adapta, né? Até você que trouxe uma tecnologia muito forte de lá pra cá. Até queria fazer essa pergunta, uma curiosidade. Como foi você trazer uma tecnologia para o Brasil, que você tá em empresas gigantescas, você teve que adaptar, né? Porque é um ecossistema que eu acho que essas empresas, Ambev e tudo mais, dá quer que isso venha, né? Dá um espaço para isso, mas você conseguiu chegar ao mesmo nível? Tipo, eu tô com essa daqui, como você chegou ao mesmo time? Ótima pergunta. Tava pensando nisso pra caramba, exatamente nas últimas semanas, né? Eu tenho um desafio que é conseguir tropicalizar a ferramenta. Porque a plataforma funciona super bem, mas quem usa a plataforma precisa que a gente pegue na mão. Que é isso que você está falando, né? Como é que eu trouxe uma plataforma com inteligência artificial que faz trilha personalizada e então a gente consegue saber, mapear exatamente quais são os gaps de competências e habilidades que cada colaborador precisa para poder performar melhor o seu trabalho. Então, a gente faz a trilha personalizada dele. E aí, quando você encontra o RH, a pessoa do time de RH que é responsável por essa implementação, a gente precisa pegar na mão. E aí, a solução que a gente deu é não mudar a plataforma, a ferramenta, como você está falando, a tecnologia. Mas a gente faz um serviço de customer support. E aí a gente semanalmente está com o cliente e
a gente vai, a cada cliente a gente consegue atender exatamente qual é a necessidade para poder usar a plataforma da melhor maneira possível, o potencial da plataforma inteiro. Por exemplo, Instagram. Muita gente não consegue usar o Reels, porque é difícil. Usa só o Feeds, usa só o Stories. É exatamente isso. É você não conseguir usar o potencial inteiro da ferramenta e precisa, então, de um customer support de como usar. Então, essa é a solução que a gente dá. A ferramenta continua. Porque às vezes o óbvio não é óbvio, né? E eu acho que tudo bem, porque eu acho que o óbvio nunca é óbvio. E é isso aí. Vamos dar o customer support pra gente conseguir ajudar aquela empresa a deployar, né, a lançar, a trazer os seus colaboradores para todo o potencial da ferramenta. E eu acho que por essa dificuldade de tecnologias muito avançadas, etc., e o dia a dia verdadeiro aqui do Brasil, né, porque uma coisa que eu acho que a gente não falou e que também não é óbvia, que eu me lembrei agora, é que quando eu resolvi empreender, dentro daquelas perguntas que eu fiz, uma das coisas que eu achei dentro de mim era que eu queria muito voltar a impactar o Brasil. Legal. Que legal. Então, assim, ao longo desses anos eu me tornei cidadã americana. Meus filhos estão lá, vão estudar lá. Eu vejo que o meu futuro, né, vai ser lá. E quando eu tive essa pausa de intenção de criar uma empresa, a minha intenção foi fazer isso para o Brasil. Por uma questão, talvez, de consciência de privilégios. Né? Eu acho que se eu tenho o privilégio de estar vendo tanta coisa lá, e eu sou brasileira, e lá é mais um, legal. Piloto automático do carro, legal, que nem você falou. Como é que eu posso fazer alguma coisa com mais impacto nessa minha passagem aqui? Muito legal isso. Como é que eu posso fazer mais do meu tempo aqui, sabe? E eu acho que o Brasil é um país continental, é um país que adora tecnologia e é um país que está muito aberto a tentar, ainda mais quando você vem de fora, né? O Brasil adora essas coisas. Então, quando eu estava criando a empresa, tem uma série de questões que você se pergunta: qual é o business model? Qual é o seu ICP, o Ideal Customer Profile? Para quem que você vai vender? Quem é o seu usuário? E aí nisso eu falei, eu quero fazer para o Brasil. Então eu tenho esse desafio de tecnologia de lá aplicada aqui no meu dia a dia. E eu não vou abrir mão disso. Eu não vou desistir de fazer uma coisa porque ela é difícil. Eu lembro de uma professora dos meus filhos lá na escola, que ela falava: we like hard. A gente gosta de coisa difícil. Coisa fácil não tem graça, né? Para estimular. E eu penso muito nisso, quando eu tenho um problema muito difícil, e eu sou sagitariana, e tem muito essa coisa de otimismo, e eu sempre vejo o copo meio cheio, porque ele sempre vai estar meio vazio. Sim. Mesmo você enchendo o copo cresce. Sempre vai ter desafios. Então, quando eu me pego cansada ou com um problema difícil pela frente, eu lembro: é bom ter problema difícil, vamos lá. E assim, muito de vale a pena? É meu propósito? Se eu não sei fazer, eu vou trazer quem saiba fazer? Eu vou entender melhor desse problema? Tem muitos mecanismos para você lidar com problemas difíceis. Você não precisa fazer sozinho. Você pode entender melhor esse problema. Você pode dormir nesse problema, que amanhã você acorda com uma nova visão. Você pode testar, falhar, não tem problema. Testa de novo uma outra maneira. Então, o difícil não é empecilho, né? Aliás, eu vi uma coisa maravilhosa, que é assim: se é difícil para fazer, eu consigo. Se é impossível, me dá mais 5 minutos. Que massa. Mas vocês são em tecnologia, é uma coisa tão nova que não existe muitas vezes. Então, assim, tem que testar, voltar. Sempre vocês que são tão revolucionários, né? Porque assim, vou fazer vou trabalhar com moda. Você tem você tem umas referências. Quando vocês são tão inovadores, vocês trazem novas ideias, você sabe o que você quer ajudar, mas o modelo do negócio, eu acho que deve adaptar várias vezes, porque também eu acho que vai se descobrindo no meio do caminho como que ele funciona.
funciona. Mas é isso, e é mais, assim, científico do que isso, porque a gente aprende a lidar com o desconhecido. Tem mecanismos, tem métodos de você lidar com o difícil. O computational thinking, por exemplo, o pensamento computacional, é você dividir um grande problema em pequenos problemas. Pega esse problema em pequenos problemas. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Onde é que dá pra começar? O que a gente sabe? Se a gente não sabe o que sabe, então vamos naquela cartilha. Quais são as perguntas, né, que a gente precisa saber? E isso dá pra gente, empreendedores, um caminho das pedras de lidar com o novo, de lidar com o difícil. Então, assim, eu acho que... Por que eu tô falando isso? Porque não é mágica. E não é glamour. Zero glamour, tá? By the way. Zero glamour. Muito suor. E lembrar dessas premissas básicas de como lidar com um problema difícil. Que é, por exemplo, esse computational thinking eu gosto muito, né? Partir o problema em pequenas partes. Outra coisa também que eu acho que pra mim foi muito enraizada, que é o design thinking. Então vamos circunscrever o problema e vamos seguir os passos, né? De você testar, sair do prédio, falar com as pessoas. Uma das coisas muito simples é você entrevistar, fazer perguntas, né? Como é que você se sente com isso? E se eu te der isso, que você prefere? Como é que foi a última vez que você fez esse problema? Você gostou? Você não gostou? Se eu te desse uma varinha mágica, como é que você faria isso? Então o design thinking te dá essa ferramenta. Tudo isso eu tô respondendo porque eu acho que nós, empreendedores, a gente adora o novo. Porque a gente é muito ligado ao problema que a gente está querendo resolver. Lembra que eu te falei bem no começo? Né? E existem ferramentas para descobrir, testar, voltar, fazer de novo. E é uma premissa do empreendedor, né? Você está sempre melhorando, está sempre testando, está sempre evoluindo. Por isso que tem as atualizações do iPhone. Você vai atualizar o seu iPhone, atualizar porque alguém está tentando o tempo todo melhorar aquilo ali que já existe, sabe? Então, tem um ecossistema, eu acho, de empreendedorismo e de inovação que se retroalimenta ali no Vale. Por isso que eu acho que o Vale tem esse magnetismo, né, de segurar talentos, porque eu tô lá, vão fazer 11 anos e a cada ano é diferente, cada 6 meses é diferente, cada 3 meses é diferente. Então, tem sempre uma coisa de melhorar, de tentar mais, e por isso as novas tecnologias E aí a gente segue nisso. Máximo. A gente tem que entrar nas Powers, que é um quadro onde a gente faz umas perguntinhas mais rápidas e que não sempre são só de empreendedorismo. Okay. Não vou mais falar polêmico, porque as pessoas já sabem que não é polêmico. E ficam assustadas, vocês. Exato. Por isso a gente quer só agradecer. Adoro polêmica. Adoro. Exato. Então vamos fazer polêmica pra você. Vamos causar. Bebel, antes de colocar as perguntas, vamos falar um pouquinho de Chip? Sim, então isso que eu ia falar agora. Já que a gente vai entrar nas Powers, a gente quer fazer um agradecimento especial à Chip, que tá com a gente aí em todos os nossos episódios. A Chip que cuida da parte de benefícios das empresas. Então ela é uma mão na roda aí pro RH, ela tem uma interface também pros colaboradores poderem contribuir ali. E eles ajudam nessa gestão de saúde, principalmente saúde, né? Tudo que tem de benefício da empresa, vale transporte, vale alimentação e também o seguro saúde. Então, para sua empresa que tem a partir de 2 vidas, clica aqui e saiba mais no QR Code, porque traz muitos benefícios para você e o melhor de tudo, né, Bebel? A empresa não paga nada. Exatamente, é muito especial, confiram. Vamos para as Powers. Vamos. Eu queria saber o que é sucesso para você. Olha, a primeira coisa que veio na cabeça sucesso pra mim é tão simples quanto ser feliz. Adorei. Eu acho que não tem premissas. Não é isso e aquilo e mais. É o que quer que seja que você é feliz. Porque eu acho que muda. Né? Vai mudando, né? Então, se a gente ficar apegado num conceito de sucesso, eu acho que a gente vai deixar de crescer. Então, ser feliz também muda. E eu acho que aprender a ser fluido, né? Aprender a evoluir, aprender a ter coragem de evoluir. Ter coragem de se reinventar e de deixar para trás alguns conceitos e algumas
algumas coisas que a gente se apega em alguns momentos da vida, principalmente no começo da vida, né? Quando a gente acha que a gente tem que um monte de coisa. Tem que casar, tem que ter filhos, tem que casar. Agora, como é que é a moda? É casamento, sei lá onde, né? Casamento fora. Uhum. E aí tem que um monte de coisa. Não tem que nada, não tem que nada. E quando a gente é mais novo, a gente tem menos coragem para não aceitar o que é imposto pela sociedade, etc, etc. E eu acho que sucesso é você ser feliz a qualquer momento com o que quer que seja importante para você, né? E não necessariamente o check the box ali com um monte de coisas, porque quanta gente a gente não conhece que tem toda a lista completa e não é feliz. E pode ter muito sucesso, mas não é feliz. Então, para mim, isso não é sucesso. É ser feliz. O que também não é nada simples ser feliz, né? Eu acho que tem uma sabedoria ali, uma liberdade e uma independência em ser feliz que, para mim, é o grande sucesso da vida. Acho que a gente vai vivendo, essa vivência traz pra gente o que a gente não quer, né? Tipo, eu não quero mais isso, pra mim já ajuda muito. Você falando, passando um filme, assim, tipo, coragem, coisas que a gente, às vezes, vamos, só pra agradar o outro, né? E não ver sobre a gente. Saber dizer não, saber se ouvir, saber se priorizar. Imagina o quanto ela deve ter visto, né? Ter como, nessa gestão sua toda, você vê tudo passando com o olhar de uma psicóloga, né? Sim, muito. Legal. A coisa do burnout, por exemplo, é você não se ouvir. Você vai pro burnout, né? Que é uma coisa que aconteceu bastante no Vale, porque as pessoas ficam correndo e também chegou aqui, né? Do mental health, é você não se ouvir, não se respeitar. Então, assim, sucesso passa por aí. Passa por você saber quem você é, o que você quer, o que você gosta. E aí, portanto, ter essa liberdade, ter essa independência, para mim é sucesso. Adorei. Queria saber o seu olhar sobre o ecossistema de startups no Brasil. Futuro dele. Polêmica essa, hein? Você falou que queria polêmica. Essa é polêmica. Né? Nós que somos do ecossistema temos muitas opiniões polêmicas sobre isso. Eu acho que o ecossistema está certamente mais maduro do que estava 2, 4, 6 anos atrás, mas acho que passou por uma grande transformação, né, com essa baixada da maré. Então, secou a fonte de investimento dos VCs, né, os valuations muito altos despencaram, teve muito layoff, teve muito CEO que precisou rever a sua própria posição, se continuaria sendo CEO, e eu acho que a gente ainda está passando por essa transformação. Eu acho que todo mundo esperava que 2024 já fosse ter passado a maré. Não passou. Hoje em dia já ninguém mais tenta adivinhar quando é que vai parar, quando é que vai passar. E enquanto isso, o ecossistema está amadurecendo. E eu acho que estão vindo agora CEOs mais experientes, mais pé no chão, mais conscientes da responsabilidade, não de que dinheiro vem fácil, de, né, muito dinheiro, rodadas muito altas. Isso está trazendo, eu acho que uma maturidade muito importante para o ecossistema e teve essa maturidade lá no Vale uns anos atrás, 10, 15 anos atrás. Então eu estou bastante otimista para os sobreviventes que vão conseguir entregar empresas responsáveis, boas, com business model fortes e produtos bons. E acho que foi um mal necessário, doeu bastante, mas quando acabar essa tempestade, né, quando essa curva para baixo sair e aumentar, a gente vai ver empresas mais robustas, com CEOs e C-levels mais responsáveis, com investidores mais hands-on mesmo, e não faz o cheque e sai. E acho que vai precisar de muita resiliência e adaptabilidade para conseguir sobreviver a essa transformação. Tá divertido. Não, porque a gente sentiu essa onda aqui, né? 2 anos atrás todo mundo falava muito de startup e teve uma mudança mesmo comportamental. Necessária. Eu vou fazer a minha saideira. Você enxerga o mercado de tecnologia muito masculinizado?
Ou é uma visão só para quem tá de fora? E se não for, o que você diria para as mulheres que hoje têm vontade, às vezes, de ingressar nesse mercado, mas tem essa objeção, eu não vou porque é muito masculinizado, eu não vou ter uma chance? Quem falou que não ia falar de polêmica aqui? Você que falou que ia falar de polêmica? Finalizamos assim. Você pediu polêmica. Em que momento isso não é polêmica? Você falou tudo bem? Você que disse que queria polêmica. Olha, essa é uma pauta maravilhosa, né? Eu acho que pode ter um episódio inteiro sobre isso. É super masculinizado. Super. Assim como todos os outros mercados. Eu escutei outros podcasts de vocês, né? Por exemplo, da super advogada Mariana Zonest falando sobre isso, né? Teve um pouco dessa pergunta também. Absolutamente é igual, assim. É totalmente dominado por homens. Eu acho que unconscious bias, né? Você não saber que você tem preconcepções e um véu no seu rosto existe no empreendedorismo, tanto para CEOs e muito mais para investidores. E eu acho que para quem tem medo, que é a sua pergunta, né? Então, a sua pergunta foram duas. Se existe, e para as mulheres que têm medo, existe muito, mas existe em qualquer mercado. E para quem tem medo, eu diria, vai com medo mesmo. Tem medo, não tem problema. Vai com medo. Porque eu acho que não tem caminho fácil. Lembra? A gente gosta do difícil, né? Arranja mulheres, vem falar comigo. Tem investidoras, tem mentoras, tem como não desistir. E eu acho que se a gente desistir, a gente sempre vai desistir, porque nunca vai ser fácil, né? Então eu falo isso para meus filhos em casa. Quando eles falam, mamãe, é muito difícil, eu falo assim, mas o que não é difícil? Né? Então se a gente muda o nosso paradigma de o que é medo, o quanto esse medo tem poder de nos paralisar, a gente lida com medo. Vai com medo mesmo. O medo não vai deixar de existir. Você que diminui ele, conversa com ele, circunscreve. Medo, olha só, vamos fazer o seguinte, fica aqui nessa caixinha, que eu tô precisando fazer o que eu preciso fazer aqui. E eu tenho isso muito claro pra mim, né? I have to do what I have to do. Eu tenho que fazer. Eu tenho muita clareza do que eu tenho que fazer. E eu não deixo outros sentimentos poluírem a visão do que eu preciso fazer. E isso eu acho que é muito mais legal, independente do empreendedorismo ou não. E eu acho que nós, mulheres, a gente lida com isso a qualquer momento da vida. E não tem a ver se é advogada, se é empreendedora, se é médica ou se é host, por exemplo. Então, assim, lidar... E aí volta a psicóloga aqui de novo, né? Porque a gente é ser humano. Então, se a gente se conhecer, souber lidar com os nossos medos, frustrações e expectativas, a gente consegue seguir o nosso caminho e fazer o nosso caminho independente dos outros sentimentos que estão ali tentando paralisar, né? Criticar, a autocrítica das mulheres é muito alta, né? A gente é muito cruel com a gente mesmo, né? Nunca tá bom, a gente nunca tá magra, a gente nunca tá com cabelo X. Gente, olha essas unhas horrorosas, pelo amor de Deus, tá linda, né? Tá linda. Então, assim, sabe, não consegui fazer, há tempo de vir e vamos assim, dessa maneira mesmo, porque a busca pela perfeição não pode paralisar. E eu acho que o medo é o medo da crítica, o medo de fazer errado, o medo de não conseguir. Não tem essa opção. Não tem essa opção. Por isso o power, né? Por isso a gente, né, seguir em frente. E eu acho uma coisa muito legal que é contar umas com as outras. Se você pensa em alguma mulher que puxou seu tapete, que fechou a porta pra você, ignora. Procura alguém que abriu a porta pra você, né? Eu falo sempre que o meu propósito é segurar a porta pra outra mulher passar. E que se a gente segura a porta, passa uma corrente de mulheres, né? Então procura uma mulher que te ajude, que sabe, que te dê inspiração, que já tenha passado por isso. Eu tenho certeza que existe. Eu, por exemplo, tenho a Sheryl Sandberg como grande inspiração. Quando eu li o livro dela, em 2011, 2012, eu me dei ao direito de tentar fazer um mestrado em Stanford. Que incrível. Por causa de um livro que eu li. Que incrível.
Que incrível. Vocês entendem porque o Power é Power? Tem mulheres desse jeito aqui que são muito inspiradoras, né? Eu já sabia que seria incrível, que já tava lá acompanhando vocês já há algum tempo. Obrigada. É isso, eu acho que o nosso propósito aqui também, né, Bebel? É dar uma porta para as pessoas aqui enxergarem quem é, né? Quem tá passando. Esse mix, exatamente, de ajudar. Porque eu acho que muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, têm um medo, muito medo. Agora eu tenho a maternidade, agora não sei o que, tenho agora. Sempre tem isso. Tem mulher que tem medo de ter filho porque já tá na carreira. Então o medo, ele muda de lado só, né? Mas assim, e ele nunca vai deixar de existir. Acho que a questão é a gente conversar com o nosso medo, sabe? A gente ter esse diálogo interno de se dar a mão. Parece clichê, mas para mim foi muito importante quando eu entendi o conceito de compaixão. Né? E a gente tem que ter compaixão com a gente mesmo, porque senão a gente sempre vai ser paralisada por esse medo. E esse medo, ele acontece duplamente. Medo de ter filho, medo de não ter filho. Medo de começar a carreira, medo de não começar a carreira. Então, assim, gente, vamos conviver com medo, né? E vamos nessa. Amei. Amei. Que você seja sempre bem-vinda pro Power, que a gente tenha ela ainda pelos talks, né? Pela estrada. Posso ajudar aí muita mulherada também. Sim. Queria pedir pra você deixar as suas redes do seu negócio, pra quem quiser acompanhar. Quem quiser falar comigo, é meio complicado, viu? Mas a gente coloca. Ajuda aí. Iona Skurnik, no Instagram, LinkedIn e @Education Journey também. A gente vai muito querer te ajudar. O que você precisar, tanto na sua empresa, ou na sua carreira, ou off-topic também pode. A gente quer muito colocar aí a inteligência artificial para poder potencializar suas empresas, seus times e suas vidas também. Mesmo se você não tiver empresa, a inteligência artificial, ela com certeza vai ajudar. E eu sou uma entusiasta, estudiosa e tô aí desenvolvendo mais produtos sobre isso e acho que vai sim ajudar a vida de muita gente e meu propósito aqui é esse. Maravilhosa. Iona Skurnik, tá? Consegui, muito bem. Muito obrigada por hoje. Obrigada. Espero vê-la muitas vezes. E vocês estão em casa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo. Até a próxima. Até breve, gente.